Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Agostinho, ele tem uma frase que ajuda-nos a refletir sobre esse evangelho de hoje. Procurem adquirir as virtudes que julgais faltarem nos vossos irmãos. Procurar adquirir as virtudes que faltam, que a gente julga faltar no outro. Porque nós somos assim. Nós olhamos e já causa em nós um pré-julgamento ou um julgamento de alguma coisa. Aqui é preciso distinguir o que é o julgar que destrói o outro, o julgar que geralmente frustra-nos, porque nós, quando julgamos alguém e depois conhecemos a realidade daquela pessoa, mesmo a pessoa estando às vezes no erro mesmo, na coisa errada, nós encontramos também virtudes, encontramos também bondade nas pessoas. Por isso, falar bem de todos, querer bem a todos, amar a todos. Só que nós vamos ver também as falhas dos outros, como nós nos apresentamos com as nossas. Aqui está também a necessidade de uma partilha fraterna, transparente, com os nossos irmãos. Olha, quando nós chegamos para o outro e dizemos aquilo que nós estamos julgando, nós quebramos um grande mal nessa partilha, nesse chegar próximo e dizer. Nós quebramos um grande mal. O mal que pode crescer dentro de nós e que gera fofoca, que gera uma série de coisas. E aqui, meus irmãos, nós precisamos observar que às vezes a soberba que existe em nós, a soberba pessoal, através dela nós tendemos a olhar para as dificuldades dos outros, para o pecado do outro. O menor pecado que seja do outro, nós aumentamos os menores pecados dos outros. E deixamos de olhar para as faltas que nós temos, que às vezes são maiores, e nós costumamos desculpá-las e perdoá-las. Olhamos para o pequeno pecado do outro e aumentamos. E deixamos de olhar para o grande pecado nosso, porque nós olhamos para ele e perdoamos, nos desculpamos facilmente. É muito fácil a gente se desculpar a nós mesmos. Então o Senhor está nos orientando hoje, Ele diz aqui para os discípulos: não julgueis, sereis julgados com a mesma medida. Então, olhar para o outro e tentar ver no outro, isso é humildade. A gente precisa trabalhar muito a humildade diante das nossas soberbas. A humildade de reconhecer que nós pecamos, que nós causamos o mal, que nós ferimos a Deus, e o outro também. Mas a minha conversão, a minha mudança de vida em olhar para o outro, muitas vezes o outro que está no erro, no pecado,
que merece minha correção fraterna com amor, mas antes olhar e dizer, eu posso também cometer o mesmo pecado ou pior. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Nós, homens, somos capazes de fazer coisas absurdas. E nós precisamos falar exatamente assim, eu sou capaz de fazer o mal. Eu sou capaz. Meu Deus, me ajude. Diante dessa capacidade que nós temos, nós olhamos para o outro com compaixão, com misericórdia. Diante dos nossos pecados. É um exercício de fugir da soberba, se aproximar das virtudes, se aproximar da humildade. Nós precisamos de humildade. Porque nós vamos ser medidos, julgados conforme os nossos julgamentos. Como nós gostaríamos de ser tratados, amados. Repito, Santo Agostinho diz, olha, procure adquirir as virtudes que você vê que está faltando no irmão. O irmão, às vezes, precisa ouvir a sua palavra de irmão, de amigo, que chega lá e corrige com fraterna correção, com humildade, e nos colocar na nossa condição. Nós somos pecadores. Não justifica viver dentro do pecado, é claro, você já sabe disso. Mas olha, se Deus nos amou, nos dá a oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo que precisamos observar bem as nossas soberbas, nossos pecados, os nossos, com humildade. No exercício de não julgar o próximo, é uma oportunidade de sermos salvos. Quando nós morrermos, quando chegar a nossa hora, seremos julgados pelo amor. Pelo amor que nós tivemos com o outro que pecou contra nós. O mesmo Santo Agostinho diz, eu gosto muito dessa frase, ele diz que nós temos o remédio de curar a ferida de quem nos maltratou. Isso é muito forte, é bonito também, mas é forte porque se eu machuco você, você fica machucado porque eu bati em você, mas em mim fica uma marca. Fica também uma ferida, que quem fere também é ferido. Mas o remédio da sua ferida está com quem feriu, com quem foi ferido. Então precisei ir lá, por isso que o perdão, eu devo ir lá e pedir perdão e perdoar. Esse é o remédio. E quando a gente se aproxima de alguém e perdoa ou pede o perdão, veja, o corpo reage. A pessoa treme, ela chora, ela não consegue falar às vezes. Ela tem uma reação, porque é bonito, é cura. É o metiolate. Você lembra do metiolate? Eu não sei se todo mundo lembra. É antigo, que tinha uma redinha, que você mergulhava num potinho, puxava com a redinha e passava na ferida. Dói aquilo, mas rezava para não cair de bicicleta, nem de jogo de futebol, porque sabia que ia passar a redinha com o metiolate. É assim. Dói para curar. Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos nisso, no dia de hoje. Eu sou uma pessoa soberba. Eu preciso de humildade. Eu tenho julgado o próximo. E eu? Qual é o meu pecado? O que eu preciso fazer para suplicar a Deus o perdão? Existe nas minhas mãos o remédio da cura de alguém? Existe em minhas mãos o remédio para a cura de alguém, do coração de alguém? Porque se tiver, leve lá. Enquanto pode. Então que Deus nos ajude a viver esse Evangelho nessa semana tão bonita, essa 12ª semana do tempo comum, rumo à santidade, à conversão da nossa vida, que Deus assim nos ajude. E São José Maria Escrivá, que viveu esse Evangelho, que ensinou a perdoar, e que ele disse, nós celebramos hoje também, ele disse que o grande objetivo da Opus Dei é que todos saibam que podem ser santos no trabalho, na casa, na escola, no dia a dia, buscando viver a santidade, a humildade, fugindo dos pecados. São José Maria Escrivá, rogai por nós.